Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança ao seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra no livro de Judas, capítulo de número 1, do versículo de número 1 ao versículo de número 4. E aqui então a palavra do Senhor nos dirá o seguinte: Judas, servo de Jesus, o Messias, irmão de Tiago, para aqueles amados por Deus e a quem Jesus, o Messias, guarda-os em segurança, que a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados por vocês, para vocês. Amados, faço o meu melhor para escrever a vocês sobre a salvação que compartilhamos, mas sinto que é necessário escrever para insistir que lutem muito pela fé que foi confiada de uma vez por todas ao povo de Deus. Alguns se infiltraram entre vocês e estão marcados há muito tempo para a condenação. Pessoas ímpias que estão transformando a graça de Deus em licenciosidade e negam o único Mestre, nosso Senhor Jesus, o Messias. Aqui, neste começo da carta de Judas, Judas parece nos mostrar um tempo bastante difícil que a igreja está passando. Depois de seus primeiros momentos, a igreja começa a ser, como ele mesmo diz, infiltrada e a estar no meio da igreja algumas pessoas que começam a pregar um evangelho um tanto quanto diferente, que não pode ser chamado de evangelho. Ele vai dizer que entre as características dessas pessoas estão duas características específicas. A primeira é que essas pessoas elas transformam a graça de Deus em licenciosidade. Ou seja, essas pessoas começam a dizer o seguinte: bom, se Deus é aquele que nos ama como nós realmente somos, não existe problema algum em nós continuarmos da maneira em que nós estamos. Se Deus é aquele que nos ama da maneira como nós estamos, nós não precisamos de arrependimento, nós não precisamos de mudança, nós não precisamos de pedir perdão, nós não precisamos melhorar a nossa atitude com relação aos outros, nós não precisamos nos preocuparmos em obedecer aquilo que o Senhor Deus tem nos ordenado. Pessoas que transformam a graça de Deus numa graça barata, pessoas que transformam a graça de Deus em licenciosidade. E Judas também vai nos dizer a respeito de um outro grupo de pessoas, pessoas que vão dizer o seguinte: olha, Jesus é uma pessoa muito boa, Jesus é um bom mestre, mas ele não é o único caminho até Cristo. Jesus não é a única possibilidade que nós temos de nos reconciliarmos com Deus. Esses dois grupos de pessoas vão primeiramente tentar viver uma vida mais fácil, uma vida sem conflitos internos, onde eu não preciso estar em luta comigo mesmo, com os meus sentimentos, com os meus desejos, com aquilo que muitas vezes eu quero fazer e já não posso porque sou cristão. Essas pessoas procuram uma vida mais fácil, não apenas com elas mesmas, mas também uma vida mais fácil com relação aos outros. Eu não preciso criticar e importunar as outras pessoas, falando para elas que se elas não crerem no Senhor Jesus, elas não terão acesso a Deus, elas sofrerão condenação eterna. Pessoas que tentam viver uma vida mais tranquila, seja com elas mesmas, seja com as outras pessoas. Judas está aqui advertindo a igreja e lembrando a igreja de que nós não fomos chamados para ter uma vida mais fácil nesse sentido. Nós não fomos chamados por Deus para vivermos uma vida de conforto, aceitando todas as nossas vontades e aceitando a opinião de todas as outras pessoas naquilo que diz respeito à fé. Veja, Judas vai destacar aqui e incentivar a igreja no seguinte sentido: eu insisto a vocês que vocês lutem muito pela fé que vocês conheceram, pela fé que foi confiada a cada um de vocês.
esta fé de que existe um único Deus, de que esse Deus se manifestou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse Senhor Jesus Cristo veio ao mundo pregar o arrependimento dos nossos pecados, pregar nova vida em Cristo, à medida que nós nos submetemos ao seu senhorio. Esta é a fé que nos foi entregue, nada mais, nada menos. E Judas está aqui incentivando aqueles que fazem parte da igreja, para que eles lutem. Esta vida não é um passeio num parque de diversões. Nós precisamos lutar pela nossa fé, lutar contra os nossos próprios desejos e lutar contra aqueles muitas vezes que pregam que existem outros caminhos além do nosso Senhor Jesus Cristo para Deus. Mas o conforto que Judas nos traz é o conforto que está no começo das suas palavras, quando ele diz que nesta luta, por mais que a nossa vida seja uma vida onde nós vamos enfrentar muitas vezes lutas, muitas vezes precisaremos lutar contra o nosso próprio pecado, muitas vezes precisaremos lutar e confrontar outras pessoas a respeito de seus pecados e de suas crenças. Judas vai dizer que nós não estamos sozinhos. Ele vai dizer que Deus é aquele que está conosco. No começo das suas palavras, ele vai dizer: Jesus, o Messias, ele é aquele que nos guarda em segurança. Que nós possamos nos lembrar de que nós somos chamados ainda hoje a guardar e a insistir, a lutar por esta fé que nos foi entregue. Ainda hoje nós vamos escutar muitas pessoas pregando este mesmo tipo de mensagem, de que nós não devemos estar em conflitos nem com nós mesmos, nem em conflitos com outras pessoas. Mas, segundo Judas, segundo a palavra de Deus, esta nossa vida é uma luta e nós devemos lutar pela fé, mas nós não estamos sozinhos. O Senhor Jesus é aquele que está conosco e Ele é aquele que nos guarda em segurança. Que Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e até a próxima.